Bora lá, Fiel, pro pós-jogo dessa derrota vergonhosa do Corinthians, bora ver o que o pessoal da ESPN está falando aqui. E na sua opinião, qual foi o principal responsável por esse vexame fora de casa perdendo pro Lanterna? Deixa sua opinião aqui nos comentários. Também coloquei um trecho do Rodrigo Vessone aqui falando dessa derrota amarga do Corinthians aí. Apesar dos pesares, por favor, curta o vídeo, se inscreva aqui no canal Nação Corintiana, sem mais enrolação, bora pro vídeo. E agora, pela primeira vez, o Sport vence em casa nesse campeonato e derrubou o Corinthians. Foram 2 gols anulados do time do Sport antes do gol que deu a vitória, então, a primeira em casa do time pernambucano, Zé. O time do Corinthians teve muitas dificuldades no meio campo, né? Especialmente ali com o Maicon, com o Martínez e com o Bidon no primeiro tempo. O time do Sport pressionou, conseguiu criar algumas oportunidades, mas assim, não foi um jogo muito interessante, né? Não foi um jogo muito, pelo menos no meu modo de ver, esperava um pouco mais do Corinthians. A equipe do Sport jogando dentro de casa, ao lado da sua torcida, lógico que vai tentar propor o jogo, lógico que vai tentar fazer a sua estratégia, né? A equipe do Sport teve algumas dificuldades, né? Especialmente ali para criar situações, e o Corinthians não conseguia sair jogando. No segundo tempo, quando sai o gol, aí o Sport recua e o time do Corinthians começa a jogar um pouco mais, começa a sair um pouco mais. Eu acho que o Corinthians teve esse meio campo que não funcionou. O Yuri Alberto também não conseguiu fazer uma boa partida. Depois, quando o Corinthians toma o gol, o Bidon sai um pouco mais pro jogo. Ele entra com o Anrileri e com o Matheus Bidu, né? Ele tira o Anrileri, põe o Ranieri, põe o Thales Magno, tenta fazer algumas mudanças, põe Dieguinho no lugar do Maicon, para ver se conseguiria dar um pouquinho mais de qualidade para a equipe do Corinthians. O Corinthians consegue até criar algumas oportunidades, mas não foi o suficiente. Acho que o Corinthians foi bem abaixo daquilo que se esperava dele, né? E o time do Sport jogou dentro das suas limitações, dentro daquilo que pode fazer. Não é um time que vai sair jogando, vai sair se abrindo praticamente, né, para os times adversários. Ele conseguiu fazer um bom jogo e saiu com a vitória, a segunda vitória, né, do Sport durante todo o campeonato. Ainda é o Lanterna, tem só 14 pontos. Zinho, o Corinthians é o 10º, tem 29. Então, nesse momento, ele está a 8 pontos do Bahia, que é o primeiro time que está ali no G6, né, com vaga na fase inicial da Libertadores, mas tem uma vantagem também aí de 7 pontos para o primeiro time que está na zona do rebaixamento. Acho que as fichas todas vão de fato lá para o mês de dezembro para a Copa do Brasil, hein, Zinho? Mas não é bom perder jogos como esse, né? Assim, o próximo jogo dele é contra o Flamengo. O Flamengo é favorito, mesmo na Neoquímica Arena. Então, assim, o Flamengo briga pelo título. O Corinthians não estava com um time alternativo, não tem outra competição para desgastar. Por que faz um jogo ruim? O jogo foi ruim, né? O jogo foi ruim, eu concordo com o Zé. Agora, na maior parte do tempo, eu achei o Sport até mais buscando mais a vitória. O Corinthians tem esses momentos todos aí quando ele tá perdendo o jogo, que aí se lança para frente, aí se interessa mais pelo jogo. Muito pouco, muito pouco. Acho que o Corinthians tem um elenco melhor do que o do Sport e tem a obrigação de jogar melhor, né? Buscar a parte de, pelo menos do meio da tabela para cima. Porque você falou aí na pontuação, tá muito parelho, mas ele tá mais próximo da zona de rebaixamento do que para classificar para Libertadores. Então, assim, é um péssimo resultado e um jogo ruim. E pensar que na frente ele tem um jogo muito mais complicado. Sim. Se ele jogar assim, da forma que jogou hoje contra o Flamengo, eu acho que não vai jogar, né? Atenção, preocupação, foco é outra coisa. É diferente quando você joga contra o Flamengo. Né? Se ele jogar assim, vai passar vergonha. Passa, Zé? Passa vergonha. E além da vergonha, ele, na sequência do campeonato, não se classifica para uma competição. Sim, o Corinthians precisa estar muito atento. Ele não pode ter altos e baixos, não. O Corinthians só tem uma competição. Só tem uma competição e tem que jogar mais essa competição. Não pode oscilar tanto. O Corinthians ficou 8 meses oscilando. Agora o Campeonato Paulista já esqueceu, tem que olhar para frente. Já avançou na Copa do Brasil. Na Copa do Brasil e não pode ficar esperando. Vou esperar a Copa do Brasil só em dezembro. Até lá tem muitos jogos pela frente e o Corinthians, quantos pontos ele está atrás aí da zona de rebaixamento? 7. 7, Zé. Então. E o Corinthians é um dos times que mais jogaram. Ele já tem 24, isso. Sempre o Corinthians ali jogos a mais do que quem tá atrás dele. 24 jogos. Essa derrota é aquela derrota que é meio que marcante, porque a gente fala sobre normalidade em clássico,
Você, em tese, perder um jogo pro Sport na Ilha do Retiro na história, não é algo absurdo. Só que esse Sport é um dos piores times da história dos pontos corridos. Sim. A campanha, ele só tinha uma vitória, né? Então vai ficar marcado. O Corinthians perdeu para um time que não ganhou de quase ninguém, um time virtualmente rebaixado. É aquela derrota que é difícil de você digerir, né? Você faz a conta ali, projeção dos pontos que você vai ganhar, sim, ou aqui dá para empatar e tal. Quem perde jogo pro Sport hoje, o Corinthians foi o segundo time a perder. É o tipo de jogo que vai ficar ali na conta como algo fora da curva. Sequência do Corinthians. Corinthians e Flamengo, Internacional e Corinthians, Corinthians e Mirassol, Santos e Corinthians, Corinthians e Atlético, Vitória e Corinthians. Uma derrota vergonhosa do Corinthians, porque é contra o lanterninha do campeonato, com números muito ruins, não tinha vencido nenhuma dentro de casa. É uma derrota bem vergonhosa. Mas é uma derrota de quem viu o adversário correr mais, lutar mais, competir mais, bater mais. O Corinthians competiu menos, bateu menos, marcou menos. Em jogos assim, você só ser melhor tecnicamente, você ter uma parte técnica melhor, nem sempre vai bastar. E o Sport mostrou hoje que, apesar de ser lanterna, tá praticamente rebaixado, não tinha vencido em casa e tudo mais, que ia vender caro, desde o primeiro minuto, chegando junto, às vezes exagerando na falta, às vezes até violento. E o Corinthians deveria ter se ligado do primeiro minuto. E o Dorival e os jogadores, ao olhar um jogo como esse, falar, hoje isso daqui não é do jeito que eu tô imaginando que vai ser. Eu preciso competir hoje. E o Corinthians em nenhum momento compete. E quando eu digo competir, é ganhar dividida, é não deixar os caras serem folgados dentro de campo, como muitas vezes foram. Os caras bateram pra caramba. E o Corinthians tentando, bolinha no pé. É Bidon, é Maicon, é Yuri. Depois a gente vai falar individualmente de vários jogadores. Mas não era um jogo para isso hoje. Hoje era um jogo para competir, para ter fôlego, para ter estrutura física. Hoje era menos Maicon e mais Raniel em campo. O Martínez fez um bom jogo, porque é um jogo que pede mais Martínez hoje jogando. Então é um Corinthians que tratou o jogo como se fosse um jogo de campeonato estadual e acabou sendo engolido nessa postura, nessa vontade, nessa coisa de querer ganhar cada bola, cada dividida, e você toma pressão tanto no início do primeiro quanto no início do segundo. Você entra ali, dormindo, não, vai tudo bem, vou tocar a bola, e o adversário tenta se impor e vai chegando, às vezes atacava tudo errado, mas atacava com 5, 6, mas se impondo e fazendo falta para matar o jogo. Então, mais do que os gols perdidos, que se você não criasse chance contra o Sport, pelo amor de Deus, aí é pra fechar tudo, fecha o clube, né? Porque pelo menos chance contra o Sport você vai ter que criar. Mas mais do que perder gol, pra mim, a postura, a falta de competitividade. Esse jogo precisava ser competitivo, pra você no mínimo igualar. Depois a sua parte técnica, provavelmente, ela ia se sobressair. Então o Corinthians perde para quem quis mais do que ele, para quem lutou mais pela vitória do que ele. E uma derrota, repito, vergonhosa, porque o Sport faz uma das piores campanhas da história dos pontos corridos, tanto que não tinha ganhado nenhuma dentro de casa ainda. Cara, o Sport fez um jogo com o Corinthians, que o Corinthians, ao longo da sua história, já fez muitas vezes com adversários que eram melhor tecnicamente. Mas muitas vezes. Eu já devo ter visto centenas de jogos que o Corinthians era pior e que deixou tudo em campo e que lutou e que brigou e que lutava por cada palmo e às vezes exagerava na falta e parava jogo e ganhava sim. Eu vou dar um exemplo. O ano passado, por exemplo, o Corinthians no dia do aniversário, eu vou citar até o próximo adversário do Corinthians, que é o Flamengo, foi 2-1, Corinthians chutando bola pra lateral, mas uma luta, uma disposição. Primeiro gol do Thales, o segundo gol do Romero, o time defendendo, furando a bola.
e vambora. E o Flamengo era melhor tecnicamente, foi lá e o Corinthians ganhou de 2-1. O que o Sport fez com o Corinthians já fez muitas vezes com o adversário. Hoje, se tivesse o trio Gin, mas se o trio Gin tivesse... não sei, eu acho que hoje não sei se eu jogo. Ele me fez uma falta. Não ia adiantar nada. Pra mim, hoje foi um jogo de falta de postura, de competição, de ser um pouco que é o Corinthians na sua essência. O resto, a técnica ia sobressair depois. Mas se você não compete, aquele colombiano 14, o que esse cara bateu o jogo inteiro, Ribeiro, né? Não teve um cara pra dar uma chegada nele. O zagueiro lá, o 15, bateu pra caramba também. Não teve um cara pra chegar nele. Até os atacantes faziam falta e parava a jogada. E quando no final precisou, era cera, bola pra fora. E aí os jogadores do Corinthians ainda, numa inocência, eu vou chamar de burrice, tá? Mas quem quiser ficar com a inocência, fica. Querendo arrumar briga, dando motivo. Aí virou todo mundo ali. Agora sim, nós estamos competindo. Nos acréscimos, isso é briga. Querer brigar, isso é competição. Aí que precisava ter a bola rápido pra recomeçar o jogo, lá o seu Bidu vai querer brigar. Nossa, agora eu virei o machão aqui, agora eu vou brigar com todo mundo, eu tô competindo. Não, Bidu, você deveria ter competido desde o começo do jogo. A burrice depois foi ter arrumado briga que os caras queriam. Então assim, pra mim é uma derrota irritante, porque eu já vi o Corinthians, por exemplo, competir pra caramba, perder o jogo, acontece. Lutou, competiu, deixou tudo em campo, o adversário mal conseguiu jogar, cara, escapou uma bola, não deu certo. Teve um jogo contra a Ponte lá no Antônio Oliveira, o Corinthians perdeu de 1-0 em casa. A torcida aplaudiu o Corinthians contra a Ponte, 1-0 contra. 40 mil pessoas aplaudiram. O time teve postura, tomou um gol com 5 minutos, numa bobagem. Passou 85 minutos competindo, lutando, criando, indo pra cima, 2 bolas a bola não entrou. Paciência, futebol é isso. Mas hoje, perder na competição, sabendo que o outro adversário ele só tem isso pra fazer. Competir, briga, luta, disposição. Aí você não vai igualar? Você vai deixar ele sobressair disso? Depois deixa que a sua técnica faz a diferença. Mas iguala isso eles. Eu dou um desconto, tipo assim, Yuri Alberto. O Yuri tá em outro mundo ainda. O Yuri não está nessa rotação dos jogadores. É nítido. Cada tomada de decisão do Yuri é lenta, o raciocínio é mais lento, o passe sai errado, a tentativa do lançamento é errada, o pivô não sai direito, ele não tá bem. Ficou lá um mês e pouco parado, ele tá retomando o ritmo, e ainda dou um desconto, o Yuri não competir tanto, o Yuri pegou qual saída de zagueiro? Nenhum. Mas eu ainda dou um desconto. A bola nem chegou também direito, né? Então, mas eu ainda dou um desconto. Ele não tá bem, ele não tá coordenado os movimentos dele. E é o jogo que vai dar isso pra ele. Ele vai ter que jogar. E vai ganhando ritmo. Já ganhou uns minutos, foi ganhando minuto, agora já entrou, jogou o jogo todo. Acho que contra o Flamengo ele já vai estar um pouco melhor. Mas os demais, pra se ter uma base, o Bidon hoje competiu mais do que o Maicon, do que os zagueiros, do que os laterais. Então, assim, eu sinceramente, esse tipo de derrota me irrita muito, assim, porque o adversário é muito pior que você, basta você igualar a postura pra você ganhar o jogo. E aí você perde, porque você não igualou nem na postura. Eu não aceito esse tipo de coisa, não. Isso daí me dá muita raiva, cara. Esse time é o mesmo do ano passado, não do que o time ruim. O time titular do Corinthians inteiro é o mesmo da arrancada de 9 jogos. É o mesmo. Hugo Souza, Mateuzinho, André Ramalho, Gustavo Henrique e Bidu. Ranieri, Carrilho, Martínez, Garro e Yuri Memphis. Os 11 estão lá. Ok, aí nós vamos analisar. Não tá podendo usar todos, tem as lesões, o trio Gin quase não fica mais em campo. Isso é outra coisa. O que eu tô dizendo que não é assim, eu perdi 5 jogadores, tô tendo que refazer tudo de novo, quem chegou só chegou jogador pior, não. Tá todo mundo lá, o mesmo time da arrancada de 9 vitórias. Então é fazer acontecer, é cuidar da parte médica dos caras, é ter os caras logo de volta para que o Corinthians possa, e aquele time das 9 vitórias seguidas, que eu repito, os 11 estão lá. É só recolocar em campo. Nós estamos 8 meses depois
daquela arrancada. Não deu nem um ano ainda da arrancada praticamente. 8, 9 meses. Não é possível. Então é recuperar esses caras e aí sim eu acho que vai ter condição, sem dúvida nenhuma, de alçar voos melhores. Se você olhar para mim e pegar, era legal até a gente mostrar, se for o caso, a tabela completa. A pergunta que eu faço é: o Corinthians está jogando ou pode jogar melhor do que quais times que estão à frente dele? Se você começar a fazer esse tipo de pergunta, eu não estou falando do mata-mata ou de um jogo único. O Corinthians pode ganhar do Flamengo domingo, claro que pode. Mas no mata-mata, mas num pontos corridos, que precisa de elenco, tem machucados, tem lesionados, é isso que eu estou dizendo. No cenário de pontos corridos, o Corinthians vai ficar na frente do Flamengo? Os caras têm 3 laterais esquerdos de seleção, 2 laterais direito de seleção, 5 volantes, 14 atacantes. Você não vai, é muito difícil você ficar na frente do Flamengo. O Palmeiras investiu 700 milhões. No mano a mano, deu jogo. Tá claríssimo que deu jogo. Eliminamos os caras 2 vezes. Mas no pontos corridos, diluído, 38 jogos, cheio de desfalque, lesões, suspensões. Você olha pro banco e o banco faz a diferença. A chance total de você ficar na frente do Palmeiras é praticamente zero, diante de um cenário como esse. Cruzeiro tem mais time, mais elenco. O Mirassol é um caso à parte. Tá encaixado, a coisa aconteceu. Exceção, né? É um encaixe absurdo que talvez nem o Mirassol, nem seus dirigentes, nem os jogadores achavam que era possível. Aconteceu e está acontecendo. O Botafogo gastou 400, 500 milhões em jogador também. Ah, não tá tão bem, beleza, mas tem um elenco grande e tudo mais. Bahia, do Grupo City, gastaram com reforços, um monte de time fora, um monte de jogador bom. Ah, perdeu os mata-matas, tal, beleza, é verdade, mas também tem um banco melhor que o nosso. O banco do Bahia, pra mim, é melhor que o nosso. E aí, São Paulo, Fluminense e Bragantino. Se você parar pra pensar, pra mim, assim, do Bragantino, o Corinthians tem a obrigação de ficar na frente. Sim. E do São Paulo, vou colocar aqui também, porque eu acho que o nosso elenco, por incrível que pareça, como eles estão com 10, 12 machucados o tempo inteiro, os caras perderam o Caleri, perderam o Lucas, o Oscar, André Silva, perderam, tipo, os 4 melhores do time. E a molecada da base mal Todo sobe e já é vendida. Então, assim, nesse cenário, o Corinthians também poderia estar na frente do São Paulo. Do Fluminense, o elenco do Fluminense, ele é subestimado, porque o time reserva que jogou contra o Corinthians tinha Cano, não colocou nem o Keno, que ficou no banco, tinha Ganso, tinha um monte de jogador bom e famoso. O banco dos caras, porque os titulares foram preservados para a Sul-Americana. Então, a nossa posição não é uma posição completamente... É duro falar isso, mas o torcedor tem que ter muita frieza para escutar o que eu tô dizendo e achar que tá tudo bem. Mas a nossa posição, com esse monte de desfalque, o Memphis, o ano passado, não se machucava nunca. No primeiro semestre, quase não se machucou. Aí, nos últimos tempos, tá machucando. O Yuri vem de 2 cirurgias. 2 cirurgias. 2 problemas graves ali. Uma na costela e a outra numa hernia inguinal. Coisa que não acontece normalmente com o jogador. O Garro, o ano inteiro dele sofrendo com muita dor. Então, assim, a gente não conseguir colocar os melhores jogadores, você vai falar assim, a posição é muito diferente do que você imaginava? Olha aí a tabela. Aí. Eu, sinceramente, a minha análise, se tá todo mundo em campo, quase todo jogo, os 11 ou 12, 13 ali agora com o Vitinho, que é bom jogador, entrando e tal, a gente tem capacidade de melhorar isso daí. Mas cheio de problema, eu não sei se tem tanta capacidade de ser melhor do que tá hoje com esse cenário cheio de problema. Repito. Bora lá, Viel. Se você chegou até aqui, já deixa aqui nos comentários o que você achou dessa derrota vergonhosa do Corinthians fora de casa pro lanterna do campeonato. Uma catástrofe anunciada, né? O Corinthians, que vinha de bons momentos, boas vitórias, conseguiu se complicar fora de casa num jogo extremamente horrível, cara. O que você achou desse jogo do Corinthians? Deixa a sua opinião, gostaria muito de saber de quem foi a culpa. Quem foi a culpa? Foi o time como um todo? O time que teve a semana toda pra treinar, essa não era desculpa. É que tem jogo em cima de jogo. O time tem a semana inteira pra se preparar e tem dificuldade pra sair tocando contra o lanterna do campeonato. Não dá, não pode.
Um time que precisa querer mais, precisa ter mais vontade do que o adversário. Um time que, se ganhasse, já ia entrar no G6 praticamente. Mas fez jogo pra ser rebaixado hoje, velho. Fez um jogo de rebaixamento, cara. Como é que pode, mano, um time jogar com essa displicência fora de casa, um jogo difícil, complicado. O Corinthians tecnicamente muito melhor, mas faltou vontade, não competiu. Se tivesse minimamente competido, hoje o jogo pediu mais Martinez, pediu mais Ranieri, pediu mais pegada no meio de campo. Ninguém chegava em bola nenhuma. Se tivesse compensado na vontade, na parte técnica daria pra ter ganhado, cara, é simples. Ah, mas vamos lá, pessoal. Deixa um comentário aí, bora trocar uma ideia. Se você não... Eu sei que foi difícil, um empate, uma derrota fora de casa pro Lanterna, mas se você chegou até aqui, puder deixar o like aí, puder se inscrever, eu vou agradecer demais, beleza? Então é isso, pessoal. Vamos que vamos, logo tem mais vídeos do Corinthians aqui pra vocês. Forte abraço, até o próximo vídeo, se Deus quiser. Valeu!